Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Wallace Pereira, professor de Geografia, e na aula de hoje vamos falar sobre o quê? Sobre China, tá bom? Mais especificamente a ascensão da China, tá? Eu trouxe aqui um mapa político, né? Durante esse ciclo vamos falar sobre China e Índia, tá? E os dois países são vizinhos, tá bom? Em laranja a China e em verde a Índia. O que veremos na aula de hoje? A gente vai ver a China no século XX, Mao Tse-tung, Revolução Chinesa e Deng Xiaoping, tá bom? Aqui eu trouxe um monumento muito famoso no mundo, tá? Inclusive, no mundo todo, que é a Muralha da China. Tá? É lindo, ela é enorme, então eu não consegui trazer uma foto, né, maior assim, mas é assim, beleza? A China, ela tem uma história milenar. Não daria para eu falar de China numa aula só, tá? Eu acho que ficaria uma aula de 10 horas, assim, se eu fosse pegar realmente o que foi a China, como se formou a China, tá? Mas eu quero falar especificamente sobre o papel do país, né, no século XX. Aqui está a bandeira da China e os limites ali, né, territoriais. E vamos lá. Esse é o Mao Tse-tung. É um cara muito importante, tá? E que praticamente foi por conta dele que a gente conheceu, né? A gente conhece a China comunista, né? A China mais à esquerda que a gente conhece hoje, tá? Mas antes de tudo, antes de chegar, né, em quem é Mao Tse-tung, vamos falar sobre os antecedentes. A China, gente, ela estava sob domínio do Império Japonês. A gente olha o Japão assim, pensa no Japão, nossa, que país bonitinho ali, pequenininho, uma ilhazinha, né, várias ilhazinhas. Gente, o Japão já foi um país assim absurdamente imperialista, tá? Praticamente o Japão dominava toda a Ásia. Tudo era japonês, tá bom? E a China também tinha parte de seus territórios ali sob domínio do Império Japonês. Tinha também altos índices de desigualdade, tá? E praticamente a China só veio ter um descanso, tipo, quando teve ali o início da Segunda Guerra Mundial, né, e o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão sofre, né, ali, né, tem 2 bombas nucleares, né, na cabeça, que é Hiroshima e Nagasaki, o Japão passa a perder influência, né, e fica ali sobre domínio, né, ideológico dos Estados Unidos, tá. Mas, além disso, a gente também, no século XX, na China teve o quê? Disputas entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang. Kuomintang. E, gente, eu não sei falar mandarim não, mas assim, Kuomintang, acho que essa é a pronúncia, tá bom? Que era o Partido Nacionalista Chinês, tá? O que que ocorre? Durante o século XX, eu já falei, né, que o Japão estava ali, o Japão imperial, estava ali expandindo seu território e tal, assim, na Ásia. E o que que acontece? O Japão, ele promoveu diversos genocídios, assim, em outras regiões da Ásia. Eu trouxe um exemplo de um, tá bom? Que é o de Nanquim, tá? O brutal episódio do Japão Imperial, a cruel morte de 300 mil chineses e a tomar as 220 mil mulheres como escravas sexuais foram uma das piores facetas do passado do país, gerando polêmica até os dias de hoje. Como eu disse, o Japão ele era um país extremamente expansionista, extremamente violento, tá? Sobretudo com outros territórios. E mesmo, por exemplo, eu falei aqui, né, que esses dois partidos tinham disputas. Quando isso aqui começou a ocorrer, eles passaram a se aliar, né, se aliar para conseguir, eh, lutar contra, né, esse domínio que vinha de fora, esse domínio estrangeiro. A questão é que, assim, deu certo? A princípio, tá bom, mas não dava, brigavam, assim, que os pessoal, assim, não estava tão bem, quebrava o nariz, as ideologias eram muito diferentes. Tá, ambas queriam a China uma China independente, uma China, forte, porém, de maneiras distintas, beleza? Então, assim, a China entra em guerras civis, mas teve a terceira guerra civil que tinha, né, disputa direta entre o PCC, não é primeiro comando da capital, é o PCC, Partido Comunista Chinês, pelo amor de Deus, hein, gente? E o KMT, que é lá o Kuomintang, tá bom? O primeiro tinha influência da URSS e o segundo recebia auxílio dos Estados Unidos. Vale ressaltar que a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado quando teve essa terceira guerra civil, né? Em que esses dois partidos disputavam ali a sua influência. Parte do território chinês estava sob o domínio dos nacionalistas, do KMT, tá bom?
uma parte central da estratégia comunista era desgastar o inimigo aos poucos e evitar perder tropas, pois tinham em mente uma guerra prolongada em contraste ao conflito breve que os nacionalistas esperavam. Os nacionalistas largaram assim, né, vencendo, tá? Dominaram terras que eram muito importantes estrategicamente falando, porém, eles não tinham estratégia a longo prazo, tá bom? Eles tinham aquela coisa de ocupar, tal, vamos expandir, mas segurar mesmo ali, né, os territórios ali para eles, não tinha essa ideia a longo prazo, mas a parte comunista, né, o Partido Comunista sabia que, olha, isso aí não vai durar muito não, isso aí é fogo de palha. Daqui a pouco passa. E realmente, né, o exército vai se desgastando, né, ao longo de 1947, 48, uma série de batalhas entre os comunistas e os nacionalistas deixou, né, milhões de mortos e feridos, né, em ambos os lados, mas as perdas por parte do KMT foram maiores, significativamente maiores. Por quê? Porque eles estavam começando a ficar fragilizados, tá? Eles tinham influência por parte da parte ocidental do planeta, mas não era uma influência absurda. E, assim, a União Soviética estava ali do lado. Estava praticamente em cima da China. Praticamente não, em cima da China, tá bom? A China e a União Soviética faziam fronteira. Então, assim, você teve muitas perdas por parte da KMT, sem falar nos dissidentes. Muita gente virou a casaca. Tipo assim, tá vendo que eu vou morrer? Filhão, camisa vermelha, bora lá pra China, né? Comunista, Karl Marx na veia. Então, assim, essa galera começou a sair do Partido Nacionalista para ir pro chinês, tá bom? E tivemos o quê? A Revolução Chinesa, né? Mao Tse-tung, ele ganha, tá bom? Ele ganha a batalha, ele também é chamado de Mao Zedong, tá bom? E ele proclama o quê? A República Popular da China. O PCC, eu acho, não tem como não lembrar do PCC, enfim, né? Mas vamos lá. Tinha sob seu controle a maior parte da China continental, com exceção de Tibete, Hong Kong e Taiwan, né? E algumas partes das regiões fronteiriças. Taiwan e Hong Kong, gente, décadas depois vão se consolidar o quê? Como tigres asiáticos, né? Como um dos tigres asiáticos. É uma polêmica em relação, eu vou depois falar sobre Taiwan, mas é uma polêmica em relação a Taiwan e a China até os dias de hoje, beleza? Chiang Kai-shek, líderes, tropas e simpatizantes nacionalistas fugiram para Taiwan, onde Chiang declarou Taipei como capital. Taipei é realmente a capital ali de Taiwan, da região de Taiwan, tá bom? Como capital temporária da República da China, também conhecida como Taiwan. Tanto Mao quanto Chiang aceitavam a existência de apenas uma China, vendo no outro um governo ilegítimo, tá bom? Então, isso aqui, eu trouxe o mapa aqui, ó. Eu falei que ia trazer o mapa, eu trouxe. Aqui tá a China continental, tá bom? Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Pra cá seria a União Soviética, tá bom? Filipinas, enfim. Taiwan tá aqui. Gente, olha a dimensão da China frente a Taiwan. Isso aqui, olha a China, tá bom? Professores universitários, a elite empresarial saíram da China e vieram para Taiwan, tá bom? Só que, como é que eu falei para vocês, o KMT lá, que foi o partido, né? O pessoal do KMT migrou para Taiwan, eles tinham a influência, o quê? Os Estados Unidos, tá bom? Logo, os Estados Unidos reconhecem quem como a verdadeira China? Taiwan. Não só os Estados Unidos, como parte do Ocidente. O Brasil, durante muito tempo, reconheceu Taiwan, tá, gente? Não a China. Esse cenário vai mudar, se eu não estou enganado, a partir da década de 70, 80, beleza? Quando inclusive a China passou a ser conhecida como, no resto do mundo como a verdadeira China, a China legítima, tá bom? Nos dias de hoje, Taiwan, ela só é reconhecida como a China legítima por alguns países, se eu não estou enganado, por Honduras também. Então, assim, por alguma razão, Honduras reconhece Taiwan como a verdadeira China. Mas, enfim. Um governo ilegítimo, tá bom? E o que acontece? Após a vitória dos comunistas, os EUA se opuseram, né, ao reconhecimento da República Popular da China e do governo do PCC. Na ONU, reconhecendo Taiwan, tá bom? Como a verdadeira China, a China legítima. Durante esse momento também, esteve uma política implementada por Mao Tse-tung, conhecida como o Grande Salto Adiante, tá bom? Em 1958, o líder da República Popular da China lançou a campanha do Grande Salto Adiante, que tinha o objetivo de transformar rapidamente o país
de uma economia agrária em uma sociedade socialista, né? O projeto visava o desenvolvimento dos setores agrícolas e industrial da China que deveriam ocorrer paralelamente. Aqui a gente tem uma propaganda, né, do grande salto adiante. Você observa que tá ali, ó, o grande líder, tá bom? E os trabalhadores ali, ó, seguindo adiante, né, para um destino, né, a prosperidade da China. A ideia, na teoria, foi muito boa, tá bom? A gente vai tentar, tem terra pra caramba, né? Vamos pegar o excedente, a gente vai promover políticas ali para produzir mais, né? O governo da República da China, né? Eles, popular da China, promoveram metas assim, ó, gente, o camponês, produz aí, produz aí, produz aí, tá bom? Mao Tse-tung expandiu muito, por exemplo, a produção de ferro, né? Em praticamente toda a China. A população tinha que bater várias metas para conseguir produzir aço, para produzir ferro, para produzir agricultura, para sustentar e para consolidar a construção da Grande China. Qual foi o caô? Tá? Onde aumentou muito a repressão do governo por algumas para as populações. Quem, se por acaso questionava o governo, ele era tido como um burguês, como um traidor da revolução, né? E logo era executado, era colocado aí, expulso, enfim, né? Eh, Métodos assim bem agressivos, né? Então, assim, tem, por exemplo, no material de vocês está escrito isso, que quando você teve a pessoa não batia uma meta, né? De produção, ela poderia ser morta. Então, assim, a política, ela começou falando: "Olha só, a gente vai aqui realmente fazer da China um país grande", porém, as pessoas passaram a trabalhar muito, 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 tá bom? Teve um momento, por exemplo, que para sustentar as usinas, né, as siderúrgicas, várias e várias, assim, áreas e quilômetros quadrados de árvores foram desmatadas, né. Teve um momento que acabou a madeira e as pessoas utilizavam os móveis da casa para realmente colocar lá na lenha lá para queimar, para mover lá a indústria, tá bom. A questão é, além disso, teve, por exemplo, outros, por exemplo, outros métodos, né, que fizeram com que parte da população começasse a passar fome. Por exemplo, se eu sou um agricultor e eu começo a produzir, vou dar um exemplo, tá? Arroz, estou produzindo arroz. Não nós temos que arroz, quem produz arroz é o Japão, mas enfim. Estou produzindo aqui, sei lá, alface, tá bom? Aí o governo fala assim, ó, planta aí sua alface e não pode ter excedente, tá bom? Tudo que você vai produzir aqui é do governo, tá bom? É nosso. Porque a gente tem que depois repartir. Aí vocês não podem acumular, vocês não podem ficar tendo excedente de produção, tá? Porque é o governo que tem que repartir tudo isso depois. É o governo que dita o que é e o que não é produzido. É uma economia planificada, beleza? É o governo que, ó, não tem essa coisa. O capitalismo você tem o mercado, né? Tipo assim, a demanda do mercado. Se tem demanda, eu produzo, tá bom? Ali não, é planificado. O governo diz, ó, quero que produza tanto, tanto, tanto. Tem excedente? Excedente é meu, tá bom? Que eu vou depois distribuir. E teve uma hora que as pessoas passaram a trabalhar com fome, tá bom? Gente, isso tudo foi atrelado, por exemplo, teve um momento, né, que o governo chinês mandou matar os pardais, mandou matar os ratos, né? Por quê? Era a campanha das 4 pragas. O governo tinha contra esses animais, por exemplo, os colocou como inimigos, porque os pardais, eles às vezes roubavam os grãos, né? Os ratos comiam ali comida, né? Se você deixa, por exemplo, uma comida exposta, ou vai dar barata ou vai dar rato, tá bom? E você não deve comer esse alimento porque você vai morrer depois, mas enfim, de leptospirose. Mas o governo passou a estimular a população a matar esses animais. E o que que ocorreu? Começaram a matar os pardais. Logo em seguida, a agricultura ela foi totalmente afetada. Por quê? Porque os pardais eles ajudavam ali, né, na dispersão, comendo os gafanhotos que acabava, por exemplo, com as plantações. Então, assim, você pode ver, até as políticas, assim, eles eram colocadas de maneira muito equivocada, sabe? De maneira muito sem pensar, por exemplo, no mal que pode causar, né? Então, você teve ali o desmatamento, você teve a o extermínio de certas espécies, né, que eram tidas como traidoras da
da Revolução, né? Enfim, resultado, né? Teve ali uma questão assim, depois, né? Resultados desastrosos, né? Em relação ao Grande Salto, tá bom? Tanto que, assim, ela foi executada de 58 até 61, tá bom? Mao Tse-tung, ele sai do cargo, tá? Ele renuncia, tá? Basicamente, o Grande Salto, ele tinha, né, entre suas composições, aumentar a irrigação, né? Realizando trabalhos de controle, né? Por pontos de controle de enchentes, renovação ali pelos trabalhadores, né? O aumento da produtividade agrícola e a expansão da produção industrial por meio de pequenas indústrias locais, tá? Só que depois desse período desastroso para a economia, tem nesse momento também que é uma grande fome, tá bom, na China. Mao renuncia ao cargo de secretário-geral. O secretário-geral, gente, na China é como se fosse o líder supremo, tá bom? Porque ele tem um papel de presidente, tá bom? É o secretário-geral do Partido Comunista, tá? Aí entra, por exemplo, um cara que ficou muito famoso por suas reformas, que é o Deng Xiaoping, tá bom? Deng Xiaoping, isso, né? E o que o Deng Xiaoping faz? Ele propõe reformas, né? Xiaoping, ele optou pelas 4 modernizações e uma evolução da economia na qual o mercado teria um protagonismo. O Deng Xiaoping, a partir da década de 70, ele passa a abrir a economia da China, tá bom? A economia era planificada, ele fala assim, olha só, não dá para ser assim não, vamos nos modernizar, tá? Eu vou abrir, ó, para o capital internacional. E, mesmo sendo muito criticado, ele falou, não importa se o gato é preto ou branco, desde que caça ratos, tá bom? Então, assim, ele não tinha aquele discurso conservador em relação à China do tipo, temos que manter ali os moldes do comunismo, de Mao Tse-tung. Não, ele falou assim, olha só, não dá, eu quero crescer, eu quero indústria, eu quero uma economia forte, eu quero uma China forte. O que eu faço? Eu vou abrir, né, capital para o capital internacional. E isso foi uma das razões, né, uma coisa que diferencia muito a China da União Soviética, tá bom? A China e a União Soviética, inclusive, elas passam a não estar tão bem, tá bom? A gente vai entender isso depois, em outro momento, mas esse era o cenário, tá bom? Essas reformas elas foram colocadas em prática a partir ali da década de 70. Olha como é que o número de pobres na China cai a partir desse momento absurdamente, ó. Cai, ó. Você vê, vem caindo. Tem outro dado também que eu trouxe, ó, a evolução do PIB chinês, ó. A partir de 70, olha como é que ele vai subindo, tá bom? O que foi isso? Várias empresas, inclusive estadunidenses, passam a se consolidar na China. Lembra que eu falei que os Estados Unidos reconhecia Taiwan e não o governo da República Popular da China, que era o comunista? Eles passam a reconhecer o governo comunista, tá bom? Nesse momento também, durante esse contexto. E muitas empresas estadunidenses passam a se consolidar na China, tá bom? Então, estava naquele período lá de descentralização das indústrias, tá bom? Década de 70, 80, tá bom? Vamos recordar? As indústrias, elas ficavam muito presas ali, a sua locação ali era muito fixa, tá? E a partir de 70, 80, você, por conta ali do avanço das técnicas, né, por conta das tecnologias, você conseguiu colocar, por exemplo, uma parte da sua produção na China, onde você paga muito menos por um trabalhador, né, para uma pessoa produzir uma peça, um carro, um eletrodoméstico que nos Estados Unidos seria muito caro para ser produzido, tá bom? Então a China ela passa, por exemplo, a se expandir. A questão é que assim, o governo chinês lançou as 4 modernizações e essas modernizações elas também tinham, por exemplo, ó, modernização na indústria, infraestrutura e na educação. Então, assim, a população da China passa, por exemplo, a ter acesso. É claro que a China é um país ainda muito desigual, tá bom? Até nos dias de hoje. Mas a educação no país ela passa a ser muito intensificada, tá bom? Então essa mão de obra ela passa a ser o quê? Especializada, tá? Dessa forma, a gente vê a China crescendo e vê a China começando a produzir. O que acontece? Olha só, as empresas estadunidenses passam a ir para a China, tá bom? Eles passam, por exemplo, ó, a não imitar, mas eles passam a ter conhecimento, eles passam a deter as técnicas, né? E, por exemplo, tem muitas empresas nos dias de hoje, que, tipo a Xiaomi, sabe? A Huawei,
que cresceram, sobretudo nesse contexto, né? Não décadas de 80, mas assim, décadas depois, começaram a surgir. Por quê? Porque eles começaram a deter essas técnicas, né? Para produzir o quê? Tecnologia. Gente, eu entendo que, por exemplo, até algumas décadas atrás, essas empresas chinesas, elas realmente eram um produto de segunda categoria. Tipo assim, tem o produto top, né? O premium, e tem a Made in China, né? Como o pessoal zoava, que tinha ali uma qualidade menor e tal. Só que vocês percebem que hoje em dia os produtos chineses são muito bons, sabe assim, um celular, um computador, um notebook dessas empresas, de, tipo, sobretudo nas áreas de tecnologia, sabe? Então, assim, a China ela conseguiu se consolidar e essa consolidação da China que a gente conhece hoje, ela vem, ó, dessas 4 modernizações, tá bom? De Xiaoping, beleza? Então aqui eu trago um dado, tá bom? 2 dados sobre como é que a China ela se introduziu no mercado global, tá bom? De um país que até a década de 50 era um dos países mais pobres do mundo, passa, né, a despontar atualmente como a segunda maior economia do mundo, né? Em breve passando os Estados Unidos, tá bom? As projeções é que em algumas décadas ela passe dos Estados Unidos. A China, ela teve o pontapé inicial realmente com Mao Tse-tung, tá bom? A consolidação da China, como a gente conhece, teve Mao Tse-tung e tal, e a sua a consolidação do governo chinês, tanto que, por exemplo, se você colocar a imagem da China, você vai ver que tem muitas esculturas do Mao Tse-tung, estátuas e tal, assim, e realmente ele foi muito importante naquele contexto, né? Um contexto de guerra civil, um contexto em que você tinha o Império Japonês ali invadindo o território, produzindo com muita violência, né. A questão é que, assim, em 50 anos, né, desde Mao até Xiaoping, até os dias de hoje, né, Xi Jinping, você observa o quanto a China ela realmente ela se colocou, como, né, nessa nova ordem mundial, né. E é uma preocupação para os Estados Unidos nos dias de hoje ver um país crescer tanto e crescer tanto, né, sendo uma oposição ao capitalismo. Eu entendo que, assim, é muito difícil, muito complicado compreender como é que a China ela é comunista e ela é, ao mesmo tempo, capitalista. Então, o governo chinês ele ainda é muito centralizado. O partido tem um partido só, que é o Partido Comunista Chinês, tá bom? Você tem o líder, que hoje é o Xi Jinping, tá bom? E você tem, por exemplo, na esfera pública, né, a decisão de poderes tomadas por um grupo de pessoas, assim, tipo, se vocês forem olhar, tem até uma tabelinha que eu acabei não trazendo, mas é um triângulo. Tá, sei lá, os deputados, tá, 3.000 pessoas, aí vai afunilando. Quanto mais no topo essa pessoa tá, mais influente ela é no partido e mais influente ela é na política chinesa. No topo tá Xi Jinping, beleza? Então, a abertura de mercado, ela permite, por exemplo, você ter empresas multinacionais na China, porém, setores estratégicos ainda permanecem, vão ficar, né, com o governo chinês ali, beleza? Então, gente, essa foi a aula de hoje. A primeira do nosso ciclo, a gente vai debater ainda muito sobre o papel da China nos dias de hoje, mas não dá para falar da China nos dias de hoje, tipo 2023, sem falar da China de 1950, e entender como esse país chegou, né, à segunda maior potência econômica do mundo, belezinha? Mas assim, leia seu material, faça questões, potencialize seu aprendizado, vai, pesquisa, tá bom? Conversa com seu professor, tá? Fico por aqui, obrigado, tá bom? Tchau, tchau.